Mateus, capítulo 16, verso 18. Eu quero falar nessa manhã sobre ser igreja. Domingo passado nós encerramos aqui o culto, que o pastor Reginaldo trouxe uma palavra muito pontual, uma palavra excelente, uma palavra assim, como eu vou usar a palavra que o Vitor falou sobre a minha palavra, eu vou falar da dele, foi milimétrica. Foi uma flecha bem no centro do alvo. O pastor Reginaldo trouxe uma palavra aqui que foi muito edificante para nós. Se você não estava aqui, eu te convido a olhar lá no YouTube, dar uma pesquisadinha, ouça essa mensagem porque ela é muito pontual. E nós encerramos aquele culto, porque o assunto era muito parecido com o que a gente vai falar hoje. Nós encerramos aquele culto falando o seguinte, nós declaramos todos juntos aqui: eu não sou apenas uma pessoa que vem para a igreja, eu sou a igreja. Então, eu quero te convidar a dizer isso também, tá? Diga assim: eu não sou apenas uma pessoa que vem para a igreja, eu sou igreja. Glória a Deus. E se eu te perguntar o que é ser igreja, eu não sei se você vai ter uma resposta muito clara ou se você vai ter uma única resposta. Se eu falar para você assim, o que é para você ser igreja? Então se a gente começar a pensar nisso, isso pode ir muito longe. E eu quero convidar os irmãos a irem comigo na resposta dessa pergunta. O que é ser igreja? O que é ser igreja para mim? O que é ser igreja para você? Eu acredito que enquanto eu vou perguntando, vocês já vão pensando. Se me perguntassem de verdade, o que eu ia responder? O que é ser igreja? Porque nós temos que ter uma consciência de que a nossa vida é muito mais do que estarmos aqui. Não é só virmos para um culto. E eu sei que vocês já sabem disso. Mas talvez a gente não tenha uma visão muito ampla do que é ser igreja. E eu acredito que com a palavra de hoje, mesmo que você saiba que você não precisa somente vir para esse lugar, talvez você saiba de algumas outras coisas do que é ser igreja, mas não saiba tudo. E lógico que eu também não consigo prometer que eu também possa responder a vocês dizendo assim, eu sei tudo e vou falar para vocês o que é ser igreja. Mas eu acredito que nós podemos ampliar a nossa mente hoje, a nossa visão sobre o que é ser igreja. Aumentar esse nosso crivo. E a gente poder olhar agora, não somente para um lugar, para uma resposta única, para uma resposta simples, mas nós podemos olhar para o que é ser igreja de uma forma mais ampla e entender melhor onde nós podemos atuar, o que nós podemos fazer, o que fomos chamados para fazer em nome de Jesus. Amém? Mateus no capítulo 16, verso 18 diz assim, todos acharam? Amém? Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Se você puder, repita comigo esse final aqui, diga assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra, Jesus. Nós precisamos do teu Espírito nos conduzindo, Senhor, e curando os nossos ouvidos. Nós precisamos do teu Espírito, Senhor, abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para a tua palavra. Nós não queremos sair daqui vazios, nós não queremos sair daqui da mesma forma como nós entramos, mas nós queremos receber do Senhor um entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor sonhou para nós como igreja, daquilo que o Senhor planejou para nós como igreja, Senhor, em nome de Jesus. E eu creio, nós sairemos daqui muito mais avante, Senhor, muito mais adiantados nesse assunto, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, nós sairemos deste lugar, Senhor, com mais entendimento do que é ser igreja, com mais conhecimento daquilo que o Senhor deixou para nós. Então nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza nesse momento, usa a minha vida para ministrar aos meus irmãos, mas também oro para que todo tipo de ladrão de palavra saia deste lugar, em nome de Jesus, da vida dos nossos irmãos, para que todos possam sair daqui completamente edificados, Senhor, com aquilo que o Senhor planejou para hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Pedro é uma figura para nós aqui, de discípulo de Jesus, mas de homem também. E é curioso que o Senhor Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Algumas interpretações dizem assim que Jesus não queria dizer muito bem sobre a pedra que é próprio Pedro, mas era a pedra que é ele. Ele falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu gosto de uma interpretação que mostra que o Senhor, Ele é o fundamento de uma construção, que o próprio Jesus, Ele é o alicerce, porque é isso que a Bíblia fala.
mas que há uma continuidade daquilo que Jesus começou, e essa continuidade está em mim, está em você, está em Pedro, porque ele representa para nós os homens. Tá? Então esse versículo não quer dizer que Pedro é o primeiro papa da igreja, né? Não quer dizer isso. O que este versículo quer dizer é que mesmo Pedro, que sendo um homem impulsivo, mesmo Pedro sendo um homem que falava mais do que devia, mesmo Pedro sendo falho, mesmo Pedro tendo negado a Cristo, Pedro recebeu a oportunidade de edificar algo que o Senhor começou, de continuar algo que o Senhor começou. Eu acho que está lá em 1 João, não vou lembrar bem o endereço, mas está na Bíblia. A Bíblia fala assim que segundo Ele é, nós também somos. Nós somos uma continuidade, segundo Ele, Cristo, tá? Segundo Ele, Jesus. Então, assim como Jesus é, nós também somos. Ou seja, nós somos uma continuidade daquilo que Jesus começou. Jesus, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento, Ele é a base, mas são os homens que continuam aquilo que o Senhor começou. Só que a gente tem uma situação aqui. Se a igreja está sendo fundamentada no Senhor, mas construída por homens, então a gente sabe, como nós falamos aqui de Pedro, por exemplo, é um homem falho, como todos nós aqui somos, e eu já gerei essa expectativa em vocês. Eu não digo assim, olha, se um dia eu errar com vocês, e eu geralmente aviso, eu falei, quando eu errar, por quê? Porque com certeza em algum momento eu vou errar. Sou falho. Estou à frente de uma igreja, o Senhor me deu essa responsabilidade de pastorear o rebanho dele, Ele me deu a igreja, né? Ele deu a minha vida a vocês, ao cuidado de vocês, mas eu tenho certeza de que em algum momento, quando eu errar, eu tenho que contar com a maturidade de vocês, com o amadurecimento que o Senhor gerou em vocês, para vocês poderem me suportar em amor, para vocês poderem me receber de volta, para vocês poderem me perdoar e a gente continuar a nossa caminhada. Então eu acredito sim que em algum momento da vida eu posso não atender a uma expectativa que foi gerada no seu coração. E eu vou me esforçar ao máximo para que isso não aconteça. Mas eu tenho certeza que por ser falho vai acontecer em algum momento. E se o homem é falho e é ele quem está edificando a igreja do Senhor, nós também temos convicção e certeza de que muita gente já foi ferida pela igreja. Então há repulsa em algumas pessoas quando nós falamos de igreja. Quando você fala de igreja, às vezes as pessoas associam a uma imagem de alguma pessoa que fez alguma besteira, que fez alguma coisa errada e que carrega o nome de Jesus, e que fala que é do Senhor, que fala que é discípulo de Jesus. E isso complica um pouco as coisas. Mas como nós podemos fazer agora um trabalho que traga cura sobre essas pessoas? O que nós podemos fazer para alcançar pessoas que foram feridas pela própria igreja? Sendo igreja. Elas não foram feridas pela igreja que o Senhor instituiu. Elas não foram feridas pela noiva imaculada de Jesus. Elas foram feridas por um sistema religioso. Elas foram feridas por pessoas que estavam no meio da igreja. Elas foram feridas por um joio que estava no meio do trigo. Elas foram feridas por algum cabrito que estava no meio das ovelhas. Elas não foram feridas pela igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela tem um papel muito diferente do que ferir as pessoas. O papel da igreja é outro, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas eu preciso entender que para curar pessoas que têm problemas com a igreja, eu preciso ser igreja. Ser discípulo autêntico de Jesus, ser cada vez mais parecido com Ele. E talvez não seja uma missão tão fácil assim, e eu reconheço, é desafiador para nós. Pode ser simples por algum crivo, por algum olhar, mas não é fácil. Porque o que nós pregamos é muito maior do que nós podemos viver. Alguém pode dizer assim, o pregador não vive o que ele prega. Meu irmão, não tem como eu viver o que eu prego. Ainda que eu tente viver o que eu prego, eu não consigo, porque o que eu prego é muito maior do que um homem pode viver. A Bíblia fala que o amor de Deus excede o entendimento humano. Vocês estão entendendo isso? Então eu vou me esforçar sim para ser um homem justo, eu vou me esforçar para ser parecido com Jesus, eu vou me esforçar para ser manso, pacificador, eu vou me esforçar para pregar o evangelho, enfim, eu vou me esforçar para fazer tudo aquilo que precisa ser feito como igreja. Mas eu tenho convicção, eu tenho certeza de que é um desafio muito grande, e que nem sempre eu vou conseguir atender essa demanda. Mas quando eu me esforço em ser igreja, quando eu tento ser igreja, como discípulo autêntico de Jesus, então eu serei um agente de cura na vida de outras pessoas. Eu tenho um amigo que ele passou por um sistema religioso muito opressor, uma coisa de manipulação,
e também um negócio, né? Uma igreja que virou um negócio, então tinha cobranças de metas de arrecadação de dinheiro mesmo, não era de gente não, que quando é de gente é feio, mas quando é de dinheiro parece que fica pior ainda. Mas eu tenho um amigo que ele viveu nesse ambiente, e há um tempo atrás eu pude abraçar ele e dizer assim, eu quero ser um agente de cura, porque até hoje ele lembra disso, e quando ele lembra, não lembra bem, não lembra feliz. Então eu abracei esse meu irmão e falei assim, meu irmão, eu quero ser um agente de cura na sua vida. Se um dia o sistema religioso te feriu, eu quero ser igreja de verdade na sua vida para que você seja curado em nome de Jesus. Esse é o esforço que a gente tem que praticar. Eu volto a essa pergunta problemática que a gente tem no começo aqui. Se eu te perguntasse o que é ser igreja, você saberia dizer? Eu tive contribuição da Melissa nas respostas, e eu gostei muito das respostas que ela deu, inclusive ela está na nossa lista aqui. Eu falei assim, Mel, o que você acha que é ser igreja? Ela foi muito rápida, ela falou assim, ser igreja é adorar a Deus, amar e cuidar das pessoas. Oh, glória a Deus, eu falei, fico feliz porque você tem um bom entendimento do que é ser igreja. E ela entendeu que não é só estar aqui, como nós estamos dizendo. E tem tudo a ver com o que nós falamos no início. Haverá o tempo, e é chegada já a hora em que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E fala de aqueles que o adoram, não fala de uma única pessoa. Aquele que o adora, não fala de um coletivo. Fala de estarmos juntos. E isso tem a ver com ser igreja. Por isso, eu consegui responder o que é ser igreja com mais de 10 respostas aqui. E não tem uma resposta única. Na verdade, todas as respostas que nós colocamos aqui, listamos aqui, estão certas. Porque ser igreja não é algo assim tão objetivo e claro e tão rápido de responder. Eu sei que a Mel conseguiu resumir toda a mensagem aqui em 2 frases, uma frase, né? É amar a Deus, adorar a Deus e amar e cuidar das pessoas. E a Bíblia também fala, nesse entendimento que a Mel trouxe aqui para a contribuição da mensagem, é que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que é esse papel da igreja como adoradora do Senhor, e também fala que a religião, lá em Tiago 1:27, a verdadeira religião que é aceita por Deus, é cuidar do órfão e da viúva, do necessitado. Nós temos então o entendimento que isso é parte do que é ser igreja. Eu posso dizer também para os irmãos, que ser igreja é ser a manifestação e expressão da pessoa de Cristo na comunidade em que nós estivermos inseridos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, em diante, diz assim, graças a Deus, que por meio de Cristo Jesus nos conduz vitoriosamente, e por meio de nós exala todo o bom perfume de Cristo. E este bom perfume de Cristo é uma fragrância de vida para os que são da vida, e de morte para os que estão perecendo. O Senhor Jesus nos diz então que onde quer que a gente vá, lá em 2 Coríntios 2,14, a gente exala o bom perfume de Cristo. Eu acho muito legal, eu tive essa experiência somente uma vez, mas eu acho que era muito mais no aspecto físico, assim, que teve uma irmã que ela falou, e isso lógico que me alegrou demais, né? Ela falou assim, quando o Daniel vai chegando na igreja, lá na outra igreja onde a gente congregava, ela falou assim, quando ele vai chegando, parece que é Jesus está entrando na igreja, porque ele tem barba assim, ele é alto, ele vai vendo, né? A mãe da Flávia, muita gente boa. Ela foi falando isso aí eu fiquei, nossa, que legal, parece Jesus. Mas não é no aspecto físico, obviamente, mas quando alguém olha para mim e consegue ver Jesus em mim, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, aí eu posso garantir que eu estou exalando o bom perfume de Cristo. Eu sei que, como eu falei no começo, é um pouco desafiador, e nós temos muitos desafios que envolvem isso, mas o meu esforço tem que ser em ter tanta comunhão com o Senhor, que eu me torne parecido com Ele. Isso é algo que vai crescendo dia após dia, a gente vai evoluindo nisso. O mundo, ele não lê a Bíblia, na verdade o mundo talvez evite a Bíblia, e o mundo não vai ler a Bíblia, o que ele vai ver então? Ele vai ver a vida do crente. Eu já trabalhei em empresas maiores do que a que eu trabalho hoje. Hoje a gente tem só um grupo de 4 pessoas trabalhando na empresa. Mas em empresas maiores onde eu trabalhei, se a gente pisasse na bola, alguém com certeza iria falar, olha lá, e é crente. Qualquer brincadeira que você fizesse um pouquinho fora ali de um padrão cristão, olha lá, depois fala que é crente.
e ainda naquela época a gente era mais imaturo, então falava muito e fazia pouco. Então qualquer motivo, e isso na verdade denotava para nós e demonstrava para nós que o mundo tem uma expectativa sobre quem nós somos e o que nós vamos manifestar. O mesmo livro de 2 Coríntios, no capítulo seguinte, que é no capítulo 3, diz que vós sois as cartas de Deus, escrita, lida e conhecida por todos. Então se o mundo não vai olhar a Bíblia, ele vai olhar as cartas vivas. Quem é a carta viva do Senhor aqui? Glória a Deus, nós somos as cartas vivas de Deus. Então quando nós estivermos no ambiente, as pessoas vão ler a nossa vida. Elas vão olhar para nós e ver quem nós somos e querer viver um relacionamento com Deus ou não, a partir desse olhar que eles tiverem para nós. Quando nós nos tornamos pacificadores, quando nós nos tornamos pessoas mansas, quando nós damos os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, nós vamos poder então conduzir pessoas a Cristo assim. E esse é o nosso papel. Jesus, quando ele falou assim, se alguém estiver ligado em mim, dará os mesmos frutos que eu dou. Alguns pregadores usam essa mensagem, esse trecho bíblico para falar de ganhar almas para Jesus. Fala assim, se você trouxer mais uma pessoa, você está dando fruto. Mas a Bíblia, quando vai falar de fruto, ela fala de comportamento. E quer dizer então que se eu estou ligado em Cristo, eu vou me comportar como Cristo. Eu vou dar os mesmos frutos que Cristo também deu. Cristo era manso e humilde. Cristo era sábio. Cristo era pontual nas palavras. Cristo não falava nem mais e nem menos. Cristo saía do ambiente quando precisava sair e voltava para o ambiente quando precisava voltar. Jesus era muito esperto, Jesus era muito sábio, Jesus ele é na verdade, né? Ele é tudo isso, e para nós um modelo de comportamento. Por isso quando as pessoas olharem para mim, e eu estiver imitando Jesus, elas vão ler uma carta viva de Deus. E é o que nós vamos tentar com muita força em nossas vidas, em nome de Jesus. Então eu coloquei que a primeira resposta é ser a manifestação e expressão da pessoa de Cristo na comunidade em que estiver inserido. É viver em comunidade de fé, a segunda resposta que eu coloquei, compartilhando o mesmo propósito. Atos 2:44 diz assim que eles estavam unidos e tinham tudo em comum, falando da igreja. Algo que eu acho muito interessante é que aquela igreja tinha tudo em comum. Aqui a gente reúne o pobre, o rico, o branco, o preto, o japonês. Aqui a gente reúne a mulher, o homem, o patrão, o empregado. E todo mundo aqui é igual. Todos irmãos, todos filhos do Senhor. Não importa se seja o juiz ou se seja o porteiro da vara judicial. Não importa se é um advogado, não importa se é um jogador de futebol, não importa se é um piloto de Fórmula 1 que for. Aqui somos todos irmãos em Cristo e comprados pelo mesmo valor, pagos pelo mesmo preço, que foi o sangue de Jesus. Então aqui tudo fica em comum. Agora isso tem a ver com comunhão, com ter tudo em comum. Então nós estamos aqui, viemos de histórias, experiências diferentes, mas estamos aqui hoje para cumprir um propósito do Senhor em comum. Isso é viver em comunidade de fé. Isso é uma família da fé. Vamos para a próxima. Tem aqui as respostas que a Mel deu, de adorar a Deus junto com outras pessoas, e amar e cuidar de pessoas, como nós já falamos. É responder, agora uma outra resposta que eu posso falar. Ser igreja é responder positivamente e aceitar um comissionamento feito pelo Cristo, e assim cumprir a missão dele. Mateus 28:18-20 diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Existe um comissionamento, existe uma missão dada por Deus a nós. O Senhor, Ele começou a reconciliar o homem consigo mesmo através de Cristo na cruz. Mas essa obra não está concluída. Essa obra foi iniciada na cruz. Ela precisa de uma continuidade, e a continuidade é dada por mim e por você, quando nós somos igreja. Porque ser igreja é também aceitar o comissionamento que o Senhor deu para nós. Ide e fazei discípulos. Eu gosto mais dessa passagem, que fala ide e fazei discípulos, do que ide e pregai o evangelho.
Porque as duas coisas, lógico, estão certas, as duas coisas são necessárias, porque você prega o evangelho para alcançar as pessoas, mas depois que elas estiverem com você, você precisa fazer delas discípulos de Jesus. Então, essa segunda passagem, na verdade essa de Mateus 28, 18 a 20, é uma que me agrada mais, porque ela me parece mais completa. E todo o evangelho de Mateus é mais completo, né? Ele dá mais detalhes de tudo. Então ele nos fala aqui, não é só pregar o evangelho, mas é fazer discípulos. Eu já falei para vocês que eu vi em um livro, há muito tempo atrás, a população mundial era diferente, mas alguém que faz um discípulo por ano, pode ganhar muito mais gente para Jesus do que alguém que converte, que só prega o evangelho, que as pessoas levantam as mãos e aceitam a Jesus, um evangelista que ganha uma pessoa por dia. Então alguém que faz um discípulo por ano, pode trazer muito mais, acrescentar no reino de Deus, do que alguém que ganha uma pessoa por dia. Porque quando você faz um discípulo, o discípulo ele multiplica. O discípulo ele dá continuidade. Se você prega o evangelho, a pessoa aceita Jesus e vem para frente, ela fala, eu quero começar a andar na igreja, talvez ela venha para a igreja, mas ela não seja discípulo. Mas quando eu faço discípulos, eles continuam aquilo que eu comecei. Então, quem já ensinou a gente a somar foi o diabo. Quem ensinou a multiplicar foi o Senhor. Foi o diabo que inventou essa coisa de somar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que quando a gente vai somando e vai, parece que está, uau! Mas na verdade o que é mais saudável, e o que é indicado pelo Senhor, é que a gente multiplique aquilo que Ele fez por nós. E aí quando eu olho para essa verdade, eu posso até responder essa pergunta do que é ser igreja, com isso também, eu posso dizer que ser igreja é fazer parte da multiplicação da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo. Ser igreja é ser o corpo de Cristo na terra. Em Efésios 5, 29 e 30 diz isso. Ninguém maltrata o próprio corpo, antes cuida dele, assim como Cristo cuida da igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo nessa terra, nós manifestamos o Senhor nessa terra. Ser igreja é ser a noiva do Filho de Deus. E em Efésios 5, 25 fala essa verdade para nós. E quando nós olhamos para essa verdade de ser noiva de Cristo, nós entendemos agora que ser igreja é também nós desejarmos intimidade com o nosso noivo. É querermos viver com Ele. É desejarmos um relacionamento de verdade com o Senhor. Porque nós não estamos distantes do nosso Deus. Nós não estamos distantes. Eu sei que o nosso Deus é muito grande e nós somos muito pequenos. Então às vezes nós olhamos para isso e isso assusta um pouco. Você fala assim, como que eu posso me relacionar com alguém que é tão grande? Não tenha medo disso. Não se esconda do Senhor. A Bíblia fala que Ele é um Deus que se esconde. Isaías 45, 15 diz assim, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Mas sabe como que Deus se esconde? Eu acho que Deus se esconde como um pai brincando de esconde-esconde com um filho pequeno. Se eu estiver brincando de esconde-esconde com o José, por exemplo, eu vou cobrir só minha cabeça. Aí cadê o papai? Aí 4 metros de corpo para fora da coberta e é só a cabeça escondida e ele vai, lógico, me achar. E eu vejo que Deus, parece uma escada, né, em pé e querendo se esconder assim. Mas eu vejo que Deus, quando a Bíblia fala que Ele se esconde, é um Deus que se esconde dessa forma. É um Deus que se esconde querendo ser achado. Na verdade, Ele se esconde porque Ele quer que você procure. Vocês estão me entendendo? Ser noiva de Cristo é procurar o noivo. Assim como a esposa pode procurar o marido para um tempo de intimidade, assim também a noiva pode procurar o noivo para um tempo de intimidade. E nem é esse o assunto, mas olha, vou falar para vocês, mulheres, se vocês procurarem o seu marido, você vai trazer muita alegria para o seu casamento, viu? Para a honra e glória do Senhor. Mas quando a mulher procura o marido, para um tempo de intimidade, assim também nós devemos procurar o Senhor. Ele é um Deus que se esconde? É, mas porque Ele quer ser achado. Ele se esconde, mas porque Ele quer ser procurado, Ele quer ser buscado. Buscar-me-eis e me achareis. Essa é a resposta dele para nós. Então, ser igreja é ser noiva do Filho de Deus. Ser igreja é testemunhar os feitos de Jesus, principalmente a sua obra redentora na cruz. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim,
Portanto, não saiam de Jerusalém, antes esperem, porque descerá o poder do alto sobre vocês, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu, ou ouviu, uma informação importante sobre algum fato. A testemunha, ela não vai diante de um juiz, e aí o juiz fala assim, tá bom, você é testemunha aqui nesse caso, mas eu quero saber o que você viu lá, o que você presenciou. Aí você fala para o juiz assim, olha, eu acho que a pessoa estava lá por isso, por aquilo. Não, eu não quero saber o que você acha, eu quero saber o que você viu. Vocês já estão me entendendo ou não? Amém? Testemunhas não falam aquilo que acham, falam aquilo que viram, ouviram e souberam e fazem parte de um fato. Jesus falou que nós seremos testemunhas, e na verdade essa palavra testemunha foi traduzida para nós como testemunha, e para nós a gente vai associar a isso, a um tribunal e alguém que relata coisas que viu e ouviu. Mas no original a palavra testemunha tem a ver até com mártir, com alguém que seja capaz de morrer pela causa, com alguém que seja capaz de testemunhar até a morte, afirmar com convicção e certeza, até que tenha uma espada no seu pescoço e dizer assim, você tem certeza disso que você está falando? E você fala, eu vi o Cristo ressurreto, eu sei que Ele transforma vidas, eu sei que Jesus Cristo morreu numa cruz, eu sei que a obra dEle é redentora, eu sei que Ele salvou a humanidade, eu sei que Ele veio para remir o homem, eu sei que Ele veio para reconciliar o homem com Deus. E aí quando você fala essas verdades, mesmo que haja uma guilhotina no seu pescoço, você está sendo uma testemunha, como Atos 1:8. Porque em Atos 1:8 quer dizer isso, vocês serão minhas testemunhas, ao ponto de, se for necessário, vocês morrem pela verdade que eu coloquei em vocês. Então ser testemunha também tem a ver com ser igreja, é ser capaz de dar a sua vida pela verdade do Evangelho. Ser igreja é ser uma sociedade de pessoas diferentes umas das outras, nos seus temperamentos, nos dons, na vocação pessoal, na classe social, na raça, no que quer que seja, para cumprir a missão dada por Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 17, diz assim, ande cada um conforme a vocação que vocês foram chamados, ande cada um conforme o chamamento do Senhor. Na sua porção, no seu dom, naquilo que você foi chamado para fazer. Porque na verdade sermos diferentes uns dos outros não quer dizer que isso vai ser um problema para nós, pelo contrário, vai nos tornar completos. Uma coisa que dá para a gente entender o que é ser igreja, a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, o Senhor estaria. E 2 ou 3 pode ser uma família já. Então eu e a minha esposa, já somos 2, um é o sim e o outro é o amém. Amém? Um é o sim, o outro é o amém. E num casamento, o marido já é diferente da esposa. Ainda bem que a minha esposa é ponderada, é mansa, é calma, é contida, é um pouco mais, ela não é vergonhosa e tímida, mas ela é um pouco mais introvertida do que extrovertida. Porque imagine se eu tivesse casado com uma mulher doida, como eu sou. Então a minha esposa, ela veio diferente para me completar. E para me ensinar a ser um pouco menos do que eu era. Então quando a gente casa, metade do que a gente é morre. E quando vem os filhos, a outra metade que vai, aí você já não existe mais. Então quando você casa, metade do que você é vai morrer, porque você vai deixar aquilo que você é por causa da união que você teve com alguém. Você vai abrir mão de muitas coisas que eram do seu gosto, do seu desejo, porque agora você compartilha finanças, você compartilha agenda, você compartilha horário, interesses com outra pessoa. E depois que vem os filhos, aí você já não tem mais interesse nenhum que possa viver, porque agora você acaba vivendo para a sua família. E está tudo bem com isso. Mas o que me chama a atenção é que mesmo onde estiverem 2 ou 3, desses 2 serão diferentes. Mas isso não é para malefício, isso não é para desvantagem, isso é um benefício. Eu ser diferente da Tabata, eu ser diferente do Zaqueu, do Christopher, do Cláudio, se nós formos diferentes, realmente a gente se torna completo como igreja.
Porque cada um tem uma envergadura, cada um tem uma jurisdição, cada um tem uma atuação, cada um tem um papel no corpo de Cristo. E é importante que a gente não tente ser o outro. É importante que a gente não queira ser o outro. Porque isso é um inimigo de comunhão. Eu lembro de Jesus quando ele estava falando com Pedro. Ele falou assim: Pedro, um dia você vai vestir uma roupa que você não quer vestir, você vai ser levado para um lugar que você não quer ser levado. E aquilo falava da morte de Pedro. E aí João estava chegando e Pedro estava recebendo uma voz de Deus para a sua própria vida, uma palavra de Deus para ele. Olha a preocupação de Pedro, como homem imaturo que era ainda, não era convertido. Ele falou assim: e este que está vindo aí, o que o senhor vai fazer com ele? Jesus respondeu em hebraico: não é da tua conta. Se vocês lerem a passagem, está lá em João capítulo 21, se eu não me engano. Se vocês lerem a passagem, ele fala bem assim: e se eu quiser que ele viva até que eu venha? Não é da sua conta. Jesus falou com essas palavras, falou assim, está traduzido assim para nós. Isso não é do seu interesse, não precisa se preocupar. Não queira ser o outro. Eu estou falando sobre você. Você vai vestir uma roupa que você não quer vestir. Você vai para um lugar que você não quer ir. E você vai morrer de um jeito que você não quer morrer. E João, deixa que eu e João a gente se cuida. Por enquanto, queira ser quem você é. Então, nós não precisamos desejar o posto e o lugar do outro. Quem tem uma identidade firmada no Senhor vai entender que no corpo ele faz parte do corpo e ele é alguém dentro da igreja que vai cumprir a missão do Senhor a partir daquilo que ela é. Então, quando nós olhamos para um irmão que parece ter poucas habilidades, talvez alguém possa dizer assim: esse aí a gente não vai poder contar muito com ele. Eu não quero pensar assim. Eu quero pensar que esse irmão tem uma habilidade, pelo menos uma ele tem. Essa habilidade vai servir o Senhor. E essa habilidade muitas vezes os outros não têm. O que importa é que eu olhe para os meus irmãos como Cristo olha para mim. A ninguém mais conhecemos, está escrito, segundo o aspecto humano, mas agora nós conhecemos pelo olhar do Senhor. Então agora nós olhamos para as pessoas não como eu olho naturalmente, não como ela manifesta hoje, mas como Deus olha para ela, já esperando que ela lá na frente manifeste aquilo que o Senhor sonhou para ela, amém? Vocês estão me entendendo? Então nós não olhamos mais para as pessoas e criamos expectativas pelo que elas são. Nós olhamos para as pessoas dentro dessa sociedade de gente diferente e entendemos que aquela pessoa vai manifestar o reino de Deus em algum momento da vida dela. Eu só preciso ajudar, impulsionar, equipar, treinar e de alguma forma ativar essa pessoa para que ela faça aquilo que precisa ser feito. Nós fomos chamados para ser igreja, e ser igreja tem tudo a ver com isso. Sermos diferentes, cumprindo o mesmo propósito. Glória a Deus por isso. Ser igreja será a revelação da multiforme sabedoria de Deus, que tem tudo a ver com isso que eu falei agora. Multiforme sabedoria de Deus. Deus tem muitas formas de apresentar e de manifestar a sua sabedoria. Ser igreja é fazer parte da multiplicação da graça salvadora e redentora de Cristo. Lá em Atos, no capítulo 9, verso 31, diz que a igreja do Senhor ela ia crescendo e ela ia multiplicando ao ponto que as pessoas iam sendo alcançadas e sendo salvas. E está aqui em Atos, capítulo 9, verso 31, e essa passagem eu ainda não tenho de cabeça, mas é assim: assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Olha, meus irmãos, eu expliquei para os nossos irmãos aqui da Lagoinha, né, que hoje a COD está com muita cadeira, com pouca gente, em relação à quantidade de cadeiras, né? Eu falei: gente, não assusta não, é que a gente está recebendo uma outra igreja aqui no prédio agora. Eles estão cultuando também aqui, junto no espaço com a gente. E a nossa igreja, ela é uma igreja pequena. Mas vocês sabem que existem pastores de igreja pequena. Uma vez eu fui numa igreja, num culto de ceia, ministrar uma palavra, uma igreja bem menor do que a nossa, inclusive. Essas igrejas que parecem uma garaginha assim, sabe? E não tem nada de errado da igreja ser pequena, viu? Mas quando eu fui ministrar, eu sentei ao lado daquela igreja que os pastores sentam aqui assim, todo mundo de terno e gravata. Você tinha que ver, eu estava muito pentecostal aquele dia. Aí eu sentei com ele lá, e ele sentou do meu lado. Ele falou: pastor, o povo é difícil, rapaz, o povo não vem.
o povo deixa a gente na mão. Rapaz, como é duro ser pastor. Uma tristeza. Todo pastor quer que a igreja esteja cheia. Todo pastor quer que os irmãos venham. A gente quer ver vocês, a gente quer estar perto de vocês, a gente quer isso. Mas ao invés de eu chegar lá, como ele pegou o microfone depois, falou, por que fulano de tal não veio? O que aconteceu, irmã? Por que seu marido não veio hoje? Eu fiquei triste com isso, estou rindo agora, né? Porque, tadinho do pastor, né? Ele, é o jeito dele ainda, ninguém tinha ensinado nada para ele, né? Aí eu chamei esse pastor e falei assim, pastor, não cobre os que não vieram. Celebre os que vieram. Teve uma reunião de oração aqui, numa quarta-feira que eu vim, e os irmãos vieram, mas todo mundo chegou um pouquinho atrasado. Quando deu 8 horas, gente, a alegria no meu coração era tão grande, porque eu estava aqui com o Senhor. Mas não veio nenhum irmão. Eu vim orar. O meu Deus está aqui. Eu coloquei o louvor no celular, e, o pau quebrou aqui, eu e ele. A charaba canta e, ei, tchalalala, ei, Senhor, vem mesmo, Deus. Aí eu pude ficar até à vontade, né? Se eu pulasse aqui, ninguém ia falar nada. Se eu gritasse, ninguém ia falar nada. Ninguém ia achar ruim. Então eu e o Senhor, a gente teve um tempo junto aqui que foi precioso. Eu celebrei quem estava. E isso traz para nós essa conotação. Ser igreja é fazer parte da multiplicação da graça salvadora e redentora de Jesus. Não é importante que eu seja pastor de uma igreja grande. É importante que a igreja onde eu estou inserido, ela está crescendo dia após dia. Se uma igreja de 2 pessoas, onde um é o sim e o outro é o amém, a gente tenha daqui a pouco 3. Uau, uma igreja que cresceu 50%. Então nós hoje, ainda, especialmente hoje, muitos irmãos não vieram, mas vocês têm visto que do começo do ano para cá, desde o acampamento, né, nós tivemos assim um crescimento que para nós foi, até para mim e para a Pri aqui, algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Falar assim, gente, a gente tem tanta coisa para resolver, e às vezes a gente não consegue atender toda essa demanda, todos esses irmãos que, né, a gente gostaria de ter mais tempo com eles. E daqui a pouco uma igreja que tinha 40 pessoas foi para 60, também um crescimento, é um boom, é 50%. Numa igreja de 4.000 seria 6.000. E aí então o que importa não é que a igreja é grande ou a igreja é pequena, importa que ela esteja multiplicando, que ela esteja crescendo dia após dia. E graças a Deus que nós hoje podemos olhar para a COD como uma igreja que está multiplicando. Uma igreja saudável vai multiplicar. Uma igreja saudável vai avançar, vai crescer. Uma igreja que está preocupada em ser igreja de verdade, vai crescer continuamente. Amém? Então a gente vai fazer parte dessa multiplicação da graça salvadora e redentora de Cristo Jesus, como aquela igreja de Atos que nós lemos aqui. Ser igreja é ser imitador de Cristo, né? Então quando nós olhamos para Atos também, mas no capítulo 11, verso 26, diz assim: e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ser chamado de cristão quer dizer aqueles que parecem com Cristo. Sermos imitadores de Cristo é aquilo que, quando Jesus estava para ser crucificado, algumas pessoas viram os discípulos perto dele e falaram assim: ei, você não é aquele que anda com Jesus? A gente fica com cara de Jesus. A gente fica com cara de seguidor dele. Então quando as pessoas olham para nós agora, elas precisam falar: ei, peraí, você não é aquele que anda com Jesus, não? Imitadores de Cristo. Ser igreja é ser imitador de Cristo. Eu quero convidar os irmãos agora para ler junto comigo, porque depois dessa fase introdutória da mensagem, nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Primeira Timóteo, capítulo 3, verso 15. Eu quero me apegar um pouco mais a essa palavra no final, porque tudo aquilo que a gente já falou sobre ser igreja é verdade, é uma resposta correta, mas aqui nessa passagem nós temos uma verdade que vai falar para nós sobre sermos igreja nesses dias.
1 Timóteo, no capítulo 3, verso 15. Contudo, se eu demorar, fiques ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Você pode repetir o finalzinho? Diga assim, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade. Nós temos a verdade que o mundo precisa e, sem saber, ele quer ouvir. Mas muitas vezes eles não abrem o coração, não entendem, não percebem que é aquilo que eles precisam. Mas nós carregamos a verdade. Nós somos coluna e fundamento da verdade. Como igreja nós somos isso. E muitas igrejas, muitas vezes podem até errar, e esse é um diagnóstico dado por profetas que viajam o mundo, que eu acompanho, que eu escuto, que ministram o nosso coração. Homens de Deus que andam por muitos lugares, eles dizem assim, é uma pena que muitas igrejas cederam às doutrinas mundanas e estão aceitando algumas coisas dentro da igreja, que negociaram princípios bíblicos, que é para poder encher a igreja, que é para poder colocar mais pessoas lá dentro, que é para poder aceitar todo mundo. Então, eles diminuem o Cristo, diminuem a obra de salvação, diminuem os princípios do Senhor, para que seja adaptável às pessoas, e aí as pessoas podem vir. Nós somos coluna e firmeza da verdade. Meu irmão, isso aqui não pode mudar daqui, ó. É sólido, é uma coluna, é firme, é fundamentada. Isso aqui não é só o que a gente vê, isso aqui está muito abaixo do solo, traz sustentação. Nisso ninguém mexe. Se mexer nessa coluna, esse telhado cai. Por quê? Porque nós somos chamados para ser coluna e firmeza da verdade, e a verdade acaba sendo para nós inegociável. Nós não podemos mexer na verdade de Deus para adaptar para as pessoas e falar assim, não, está tudo bem, esse pecadinho aqui, se for só isso, você pode ficar. Não, se for só isso aqui, está tudo bem, a gente releva. Tem pastores muito radicais que têm até um fundo de verdade no que eles pregam, e eu não concordo completamente com essa fala e acho até um pouco estranha, mas eles dizem assim, gente, a igreja onde eu pastoreio não é para qualquer um. Eu achei um pouco estranha essa parte, eu falo assim, para mim é, desde que a pessoa queira não ser qualquer um depois que ela entra. Mas ele falou assim, aqui é a comunhão dos santos, aqui só vai ficar quem realmente é da comunhão dos santos. Eu entendo o princípio que ele quer pregar. Eu disse que ele é radical e passou um pouco, acho que a fala dele não foi tão feliz assim, mas eu entendo que o que ele quer dizer é o seguinte, para nós a igreja, a comunhão dos santos, não pode ser algo assim, a Deus dará, sem uma gestão vinda do Senhor, sem Ele ser o cabeça, sem Ele estar governando de verdade a casa, sem estarmos todos submissos a Ele. Vocês estão entendendo, gente? Então comunhão dos santos tem a ver com estarmos envolvidos com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e sermos. Ser parte da comunhão dos santos quer dizer então que eu fui chamado, escolhido, fui justificado pelo Senhor, eu fui comprado pelo sangue dele, eu aceitei a obra de salvação e agora eu quero ser alguém diferente. Eu passei a viver agora com um outro formato de vida, com uma outra configuração. Eu não sou mais a mesma pessoa. Então nós somos hoje coluna e firmeza da verdade. O que o mundo espera de nós hoje não é tolerância. Nessas narrativas que a gente vê de tudo hoje, dessas loucuras que a turma prega hoje aí fora, o mundo não espera que você seja tolerante, Vitor, com eles. O mundo não espera que... Sabe o que eles querem? Eles querem aceitação. Eles querem que a igreja bata o martelo e diga assim, tá tudo bem, pode fazer o que vocês quiserem. Eles não querem que você seja tolerante, eles não querem que... Eu quero dizer uma coisa, se essa voz daqui da internet hoje, que está na live, puder chegar no coração das pessoas, eu digo para você, a obra de salvação está disponível para você. A obra de Cristo está disponível para você, que está no mundo,
que pode, muitas vezes está querendo aceitação. Eu quero dizer uma coisa para você: você já foi aceito, mas não para viver a vida que você quer. Você foi aceito para viver uma nova vida em Cristo Jesus, que é muito melhor do que essa vida que você está planejando para você. Então, quando você chegar nessa casa aqui, você vai ser abraçado, vai ser acolhido, vai ser beijado, você vai ser muito bem recebido, mas entendendo que você vai precisar mudar de vida como todos nós mudamos. Talvez a gente tenha negociado outras coisas. Talvez eu e meus irmãos aqui, quando nós chegamos na igreja, quando nós chegamos aqui, nós não negociamos os pecados que talvez o mundo esteja propagando hoje e pregando hoje como algo comum. Mas nós tivemos que renunciar a algumas coisas. Renunciar coisas que são pecados e coisas que não são pecado. Nós tivemos que renunciar. Por quê? Porque é muito mais importante viver debaixo da vontade de Deus do que da minha própria vontade. O que governa a minha vida não é a minha vontade, mas o que governa a minha vida é a vontade de Deus. Sabe uma frase que é bonita demais e que engana as pessoas? Faça o que o seu coração mandar. Meu, ai que coisa linda, né? Faça o que o seu coração mandar, Evinho. Não faça o que o seu coração mandar, não. Seu coração é enganoso, seu coração é pecador. Faça aquilo que Deus mandar através da sua palavra. Obedeça ao Senhor Jesus. Faça aquilo que o Senhor te mandar fazer. Agora que seja a paz de Cristo em seu coração, o juízo sobre as suas decisões. Isso é bíblico. Então, quando você tem a paz de Cristo sobre alguma coisa que você está fazendo, aí você tem a aprovação do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Vocês estão comigo? Coluna e firmamento da verdade? Coluna e firmeza da verdade? Aleluia. A igreja só pode ser influenciada pela verdade. A Bíblia nos fala, lá em 2 Timóteo 2,23, e rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas confusões e discussões. Meus irmãos, quando nós entramos nesses debates, nós nunca lucramos. Nós não fomos chamados para debater, exceto alguns irmãos muito em específico. A gente tem alguns representantes lá nas câmaras de deputado, no meio da política. Esses daí o Senhor levantou para debater, mas a igreja não foi chamada para isso. A igreja não foi chamada para entrar em discussões e tentar convencer ninguém de nada. A igreja foi chamada para ser coluna e firmeza da verdade. E o que a gente vai falar é da verdade. Se entrar em discussão, faz o seguinte: sai do ambiente, espera a discussão acabar, um outro dia você volta, quando a verdade puder ser proclamada no ambiente. Não fomos chamados para ficar brigando em rede social. Não fomos chamados para ficar fazendo arruaça. A gente foi chamado para pregar o nome de Jesus. Às vezes isso vai gerar arruaça também. Jesus gerou um monte. Mas, depois de gerar, ele saía do ambiente. Teve um dia que todo mundo quis matar Jesus, jogar ele de um precipício. Ele estava no meio do povo, aí todo mundo tentando empurrar ele para o precipício, e ele saiu e o povo ficou lá tentando empurrar alguém ainda. Ué, cadê? Saiu do ambiente. Por quê? E quem gerou aquela arruaça? Ele mesmo. Pregou uma verdade, porque ele é a primeira coluna e fundamento da verdade. Depois de pregar, gerou arruaça, mas aí não ficou em discussão nenhuma. Jesus não baixa o nível para ficar em discussão. Jesus, ele prega a verdade, ele mostra a verdade, ele proclama a verdade, mas depois, discussão eu não entro. Essa é a verdade, acabou. É isso que nós somos chamados para ser. A igreja não vai poder entregar para o mundo aquilo que eles estão pedindo. Coluna é parte fundamental de uma construção, que deve resistir uma carga para sustentar pavimentos, telhados ou outras estruturas. Quando a Bíblia, é curioso, né, que nós sermos colunas, quer dizer que nós vamos aguentar cargas. E quando a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor, não quer dizer que é assim, eu vou tolerar o meu irmão. Suportar não é nesse sentido de ter tolerância com ele. Você fala assim, você ama o Lucas? Para falar a verdade, eu suporto em amor, né? Então, o pessoal faz até essa brincadeira, né? Você ama o Lucas? Não, eu suporto em amor. Não, mas suportar uns aos outros é dar suporte. Suportar uns aos outros não é tolerar, mas é dar suporte, porque eu sou coluna. Coluna faz o quê? Dá suporte. Então, quando nós temos uma coluna bem posicionada, nós daremos suportes uns aos outros. Eu falo de uma coluna bem posicionada porque, se uma coluna ela
só pode ficar na extremidade da carga, ela vai ter que deixar um vão livre maior para aquela carga ser mais pressionada. Ixi, deixa eu ver se eu consigo entender, fazer isso ficar em português, né? Aqui está a nossa carga, aqui está a coluna. Se a carga, se o vão livre aqui for grande, sobre a coluna, ela vai ser mais pressionada. Não a coluna, mas a própria carga, o vão livre é maior. Se eu puder colocar a coluna aqui, eu gero um balanço e o peso fica mais equilibrado. Então quer dizer, se a coluna da verdade, que sou eu e que é você, firmeza da verdade, estivermos bem posicionados, nós vamos gerar ainda mais sustentação, nós vamos conseguir suportar ainda mais carga, e nós vamos poder ainda mais ser suporte para as pessoas. E como que eu vou estar bem posicionado? É bem posicionado em Deus, é bem posicionado no Senhor. Como eu falei aqui, identidade, relacionamento com Deus, propósito de vida. Nós temos que estar ligado a tudo isso. E uma coluna muito bem posicionada vai suportar muito mais carga e vai gerar muito mais resistência para aquilo que foi chamado para fazer. Então é importante a gente entender que eu fui chamado para ser coluna, para dar suporte aos meus irmãos. E é importante eu entender que se eu estiver bem posicionado, eu vou gerar ainda mais suporte. Porque uma coluna fora do lugar, ela não serve para nada, ela só faz peso. Uma coluna que não está sustentando nada, ela só foi dinheiro jogado fora. A gente faz muitos atendimentos nessas casas de condomínio, e a gente tinha um menino que trabalhava com a gente, que ele estava construindo, né? Só que ele fazendo uma casa simples, uma casa singela, uma casa que o objetivo é morar dentro, sabe? E quando a gente vai nos condomínios, as casas são bem bonitas, assim, né? Então tem um pergolado, tem um monte de viga, assim. Aí ele olhava e ficava indignado, falava assim, por que essas colunas? Olha o tanto de ferro que gastaram aí, não está sustentando nada. Mas era só um enfeite, né? A coluna desse tamanho, assim, que sobe, faz uma curva e fica lá. E é só para enfeitar a casa, só para deixar bonita a fachada. Aí ele falava assim, por que jogaram tanto dinheiro fora? Por que fizeram isso? É só para ficar bonito, calma, Vitinho, fica tranquilo. Aí ele ficava indignado. Mas é coerente usar essa fala dele sobre vocês, sobre mim, sobre essa linguagem figurada de sermos coluna da verdade. Nós temos que estar sim bem posicionados e cumprindo um propósito. Nós temos que estar bem posicionados e realmente sustentando alguma coisa. Não posso ser uma coluna que está só gastando dinheiro da obra. Amém? Glória a Deus. Coluna sofre pressões de pé. O que faz assim, o que está sustentando pressão assim é viga. Mas o Senhor nos chamou de coluna porque nós estamos de pé. E eu lembro do apóstolo Paulo falando, nós estamos perseguidos, porém não desanimamos. Ele fala assim, nós somos desconhecidos por muitos, porém fazendo o Senhor conhecido. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Por quê? Porque mesmo que sofra pressões, mesmo que a coluna sofra pressões, ela está de pé. O Senhor te chamou para ser inabalável, para estar firme nele em nome de Jesus. Ser igreja tem tudo a ver com isso, sobre ser essa coluna de verdade. A coluna é forte, resistente e precisa ser inabalável. E a coluna também tem um fundamento. Como eu falei para vocês, essa coluna não é só o que a gente vê, essas colunas aqui ao redor da nossa construção aqui. Não é só o que a gente vê, mas embaixo tem um fundamento. O fundamento da igreja é o Senhor. Não podemos lançar nenhuma construção sobre outro fundamento que não seja Cristo. Cristo, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular. Ele também foi chamado de pedra rejeitada pelos construtores, mas que depois começou uma edificação. Meu irmão, se a sua vida não estiver bem fundamentada no Senhor, você não vai ser uma coluna de verdade. Mas eu creio que todos vocês aqui são pessoas que estão firmadas em Cristo. Eu sei que vocês são aqueles que ouvem e praticam a palavra, e esses são semelhantes ao homem que construiu sobre a rocha, e essa rocha é o Senhor. E se você construiu a sua vida sobre Cristo, se você construiu a sua vida sobre os fundamentos do Senhor, sobre o fundamento que é Cristo, você também se torna uma coluna e firmeza da verdade inabalável, que ninguém vai poder mover, nem desposicionar, nem tirar do lugar, nem quebrar essa coluna. Por quê? Porque você está sustentando algo que é do Senhor.